Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de matemática aqui. O tema de hoje é sobre resolver e elaborar situações de problema de aplicação do Teorema de Pitágoras. Eu me deparo muito com situações de problemas desse tipo, em que a gente tem basicamente uma mecanização do Teorema de Pitágoras. Então, perceba, a gente tem um exercício que a gente tem um carro numa rampa e essa rampa, coincidentemente, se parece um triângulo retângulo. Então, a gente tem os valores da hipotenusa e de um lado dos catetos. Mecanicamente, a gente só substitui esses valores na fórmula e a gente tem o resultado. Não é um modo adequado de se aprender o Teorema de Pitágoras, um teorema que foi elaborado para tantas coisas, para servir para tantas utilidades no nosso dia a dia, para resolver problemas da antiguidade e resolve até hoje de uma forma tão mecanizada. Não é assim que funciona. Então, eu proponho para vocês, alunos, que a gente faça uma solução de problemas de Teorema de Pitágoras utilizando a modelagem matemática. Vou dar um exemplo para vocês do que é modelagem matemática. Que modelagem matemática é basicamente representar algo real do nosso cotidiano usando a linguagem matemática que a gente aprende todo dia. A gente tem aqui na nossa cidade, em Birigui, o Lago da Raquete, o Parque do Povo. E o formato desse parque, ele é muito interessante porque ele parece com uma raquete e ele é meio oval, até parece um olho, dá para relacionar tantas coisas nesse parque, o formato dele. Mas vou puxar em específico aqui a disposição das árvores. Então a gente tem aqui ipês brancos de várias cores no entorno do parque. Mas vou puxar a atenção para mais uma coisa. Imagine que você está andando na pista de atletismo em torno do parque e se você depara com um desses ipês. Então você olha até o topo da copa da árvore. Então imagine que tem uma linha imaginária que parte do seu olho e vai até a copa dessa árvore. Essa linha a gente não consegue pegar ela, né, tirar e medir ela. Então a gente não tem como saber a distância do nosso olho até a copa da árvore. Mas a gente pode estabelecer relações do Teorema de Pitágoras para descobrir. Então perceba, imagina que a gente seja este menino aqui. Então a gente está olhando até a copa da árvore e a gente tem outras relações métricas aqui, como a nossa distância até a distância da árvore e também a altura da árvore. Então perceba que a gente consegue enxergar aí um triângulo retângulo. Então a gente consegue descobrir qual que é a distância do nosso olho até a copa da árvore a partir do Teorema de Pitágoras. Mas outras coisas se tornam empecilhos neste caso. Por exemplo, a altura da árvore. Normalmente a gente não está trazendo uma trena, uma régua ou um objeto de medida que consiga medir um tamanho de uma árvore, por exemplo. Então, na modelagem matemática, alunos, a gente vai atrás dessas informações. A gente não tem como saber exatamente qual é a altura desse P, mas a gente pode supor através de umas pesquisas. Então, pesquisando no Google, que é uma ferramenta de pesquisa básica, pesquisando a altura de um ipê branco adulto, a gente vê que uma árvore de ipê branco, ela possui entre 7 a 16 metros de altura. 7 a 16 metros são bastantes medidas, porque pode ser 8, ou pode ser 7, 8, 9, 10, assim por diante. Mas imagine que a gente pegue como medida 7 metros. Então nós temos aí que a medida deste ipê é 7 metros de altura. Agora outro problema também é a medida do nosso pé até o pé da árvore. De novo, a gente não tem uma régua ou uma trena carregando toda hora para que a gente possa medir. Então, lembra quando a gente tinha que jogar bola, que a gente media a distância do gol através de pés? É basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai andar até essa árvore e utilizar a medida de pés, que é utilizada em diversos países, como os Estados Unidos, para medir, para saber a distância do nosso pé até o pé da árvore. Então, imagine que a gente caminha até essa árvore e dê 10 pés. Então, nós temos aí duas medidas. Temos a medida da altura da árvore, que é 7 metros, e nós temos aí a medida do nosso pé até o pé da árvore, que é 10 pés, que nós medimos. Só que 10 pés equivale a quantos metros? Então, a gente faz outra pesquisa para descobrir também. Então, pesquisando, a gente descobre que um pé equivale a 30 centímetros. Então, de novo, vamos estabelecer mais uma regra, que é a regra de 3. Então, a partir de utilizar a regra de 3, a gente descobre que a distância do nosso pé até o pé da árvore tem 3 metros. Então perceba, a gente, através de uma pesquisa simples e de algo básico, que é olhar para a copa da árvore, a gente consegue estabelecer relações do Teorema de Pitágoras. Isso é muito mais significativo para vocês do que um exercício básico, que é só substituir a fórmula. Então, planificando isso, a gente tem que aí a barra preta é a altura da árvore, 7 metros. Desculpa a voz. A linha azul são a distância do nosso pé até o pé da árvore.
E essa barra em verde é a nossa altura. Mas por que que tá 1,45, sendo que aqui tá 1,50? Pensa só, a gente tá vendo a distância do nosso olho até a árvore. Então, quando a gente vai medir nossa altura, a gente mede até aqui a cabeça. Então, a gente vai tirar a diferença do olho até a testa. Então, imagina que tenha 5 centímetros aí. Então, a gente tira essa distância. Então, resolvendo o Teorema de Pitágoras, resolvendo as relações métricas primeiro, a gente tem que a gente vai ter esse triângulo aí, que tenha 5,55 metros de um cateto e o outro cateto tenha 3,48 metros. E nós temos aí a hipotenusa, e a hipotenusa é justamente a distância do nosso olho até a copa da árvore. Então perceba que a gente consegue, a partir de uma modelagem matemática, a gente consegue estabelecer um aprendizado muito mais significativo para vocês do Teorema de Pitágoras, do que só pegar um exercício, jogar e vocês resolverem mecanicamente. Então, a tarefa de vocês é justamente olhar para o nosso modelo de Teorema de Pitágoras, olhar no nosso mundo em volta e tentar ter um olhar crítico sobre a coisa e estabelecer relações do Teorema de Pitágoras nessas coisas reais. Então, em conclusão, aí está resolvendo o problema. Então, a conclusão é trazer a modelagem matemática para vocês se torna muito mais significativo do que trazer um exercício mecânico, em que a gente só tem que substituir as informações. Então, a tarefa de vocês para a próxima semana é ter um olhar crítico sobre o mundo e desenvolver uma modelagem matemática sobre isso. Essa é a aula, rapaziada. Agradeço a todo mundo. Muito obrigado. Tchau, tchau.